Oi, nós estamos aqui na nossa escola de adoração para a gente aprender um pouquinho mais sobre como adorar a Deus em espírito e em verdade, como responder a Ele em gratidão, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Então, a gente vai começar esse módulo lendo uma passagem que está em Êxodo. O que eu quero que você faça? Eu quero que você fique sempre com a sua Bíblia aí, seja ela em papel, seja ela no seu celular. Então fique com a sua Bíblia ao lado. Se você tiver a apostila impressa ou em algum método eletrônico, fica aí, sabe, colado com a sua Bíblia, porque a gente, hora ou outra, vai voltar sempre para a palavra de Deus, porque ela é o mais importante. Ela é a base da nossa vida, a gente precisa da palavra de Deus em todos os momentos, e esse curso ele é baseado na palavra de Deus. Como a palavra é importante na nossa vida e é por ela que a gente tem uma vida de gratidão. Amém? Então vamos lá comigo? Abre a sua Bíblia aí. Se você não tiver com a Bíblia, para o vídeo, corre, pega a sua Bíblia. Então abre a sua Bíblia em Êxodo 30. Vamos lá. Êxodo 30, versículo 1. Tá acompanhando comigo? Vamos lá então. Farás também um altar para queimares nele incenso. De madeira de acácia o farás. Será uma peça quadrada medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas terão prolongamento como chifres, formando um único móvel. Cobrirás de ouro puro a parte superior, todos os lados e pontas, e farás uma moldura de ouro ao seu redor. Farás 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, a fim de que sustentem os varais utilizados para transportá-lo. Usarás madeiras de acácia na confecção desses varais e os revestirá de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca da aliança, perante o propiciatório, que é a sua tampa e está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Arão fará queimar incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, assim que vier cuidar das lâmpadas. E também, quando acendê-las, ao cair da noite, será um incenso perpétuo diante do Senhor, pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre esse altar nenhuma outra espécie de incenso, tampouco holocausto oferecerá de cereal ou manjares, nem derramarei sobre ele ofertas de bebidas ou libações. Aqui era uma instrução da antiga aliança, e toda palavra é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar, né? E naquela época tinha o altar de incenso, e esse altar de incenso ele ficava de frente para o véu, e atrás do véu estava a arca da presença de Deus. Então estava ali o altar de incenso e a gente vai ver, vai se aprofundar e perceber que o incenso é essa parte da oração, sabe? Essa parte de comunhão que fala com Deus, que declara. E aí, naquela época havia um véu. Só que hoje esse véu ele foi rasgado. Pela obra de Jesus na cruz do Calvário não tem mais véu, não tem separação, não tem algo que separe a nossa oração, o incenso, sabe? Todo o aroma agradável que sai dos nossos lábios, não tem mais um véu que atrapalha tudo aquilo que a gente quer falar com Deus, se dirigir a Deus. E hoje a gente pode entrar com ousadia, com confiança para falar com o nosso Pai. Não tem mais nada que nos atrapalhe. Antes, nós tínhamos uma natureza pecadora, mas Jesus ele veio à terra, ele morreu e ressuscitou para dar pra gente uma nova natureza. Então hoje não tem nada que separe, sabe? Que impeça que a gente tenha um relacionamento completo com Deus. Hoje a gente pode ficar face a face com Ele, falar com Ele, sabe? Esse nosso relacionamento com Deus não tem nada que possa impedir. Você pode adorar a Deus agora mesmo na sua casa, você pode exaltar o nome dEle, sabe? Diretamente, face a face. Isso é maravilhoso, sabe? Uma instrução lá no Antigo Testamento nos mostra, sabe? Algo hoje que a gente pode viver. Naquele tempo havia uma aliança ainda primária. Hoje a gente vive uma aliança superior.
Hoje a gente pode chegar com ousadia, sabe? Falar com o nosso Pai. Hoje a gente pode ter uma vida de gratidão. Hoje a gente pode elevar para Ele, sabe? Falar com Ele, elevar a nossa adoração a todo momento. Você pode oferecer para Deus como uma oferta, sabe? A sua vida completa. Não apenas os seus lábios que confessam o nome de Jesus, mas completamente a sua vida. Isso não é maravilhoso? Então, ainda nesse raciocínio, nesse pensamento, a gente vai lá para Apocalipse. Vamos lá? Então, Apocalipse 5, a gente vai no capítulo 5 e vamos ler os versículos 6 até o 12. E você vai acompanhar comigo na tela, tá bom? Vamos lá, acompanha comigo na tela. Vamos lá? Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, com seus 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foste morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória. Digno é o Cordeiro de receber a nossa adoração. Olha isso que maravilhoso. A gente está aí no livro de Apocalipse percebendo o incenso. As nossas orações, sabe, são esse incenso com aroma suave. Sabe, quando você para adorar a Deus, para falar quem Ele é, para agradecer, é um incenso saindo dos seus lábios, sabe? Isso é muito bom. Como é bom participar desse movimento, né? O céu não tá parado, os anjos estão adorando a Deus, a gente também não tá parado, a gente tá adorando a Deus. Foi para isso que a gente nasceu, sabe? Foi para esse tempo que a gente nasceu para adorar. Então a gente não vai calar a nossa boca. A gente vai adorar a Deus em todos os momentos. Da nossa boca não vai sair murmuração, sabe? Não vai sair um cheiro ruim, mas vai sair um cheiro agradável a Deus. Que a nossa boca seja sempre assim, uma expressão de amor, sabe? Uma expressão da palavra de Deus. Então, continuando ainda em Apocalipse, pega a sua Bíblia e acompanha comigo em Apocalipse, tá? Olha só, Apocalipse 8:3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. O altar de incenso diante do trono de Deus. Sabe, a gente está sentado à direita de Deus, nos lugares celestiais, a gente está em Cristo, e é nessa posição que a gente adora, é dessa posição que os nossos lábios declaram quem nosso Deus é. E aí, tá preparado para adorar a Deus em todos os momentos? Você foi chamado para isso. Amém? Então, agora a gente vai abrir lá em Filipenses 4:6. Tá comigo aí? Filipenses 4:6. Vamos falar aí sobre a oração. Vamos ampliar a nossa visão sobre esse conceito de oração, o poder da oração. Como a oração é importante, como o nosso relacionamento com Deus é importante. Então, olha só, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça.
É maravilhoso isso, né? A gente não precisa andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo que a gente vá fazer, sabe? Que seja reconhecido diante de Deus, as nossas petições, as nossas ações de graça. A gente tem livre acesso para viver assim, dessa maneira. Então, eu quero ver nesse texto com você duas palavras que são muito importantes. Tem aí na apostila de vocês, tá bom? Então, a primeira palavra que eu quero ver com vocês pela oração. Então, eu quero ver com você essa palavra oração. Essa palavra no grego é proseuche. Proseuche. Então, a primeira parte, pros, o que ela representa? É como se você estivesse face a face. Então, essa primeira parte da palavra no grego é como se você estivesse face a face com Deus. É um contato íntimo, direto. É você muito próximo de uma pessoa, você muito próximo de Deus. E a segunda parte dessa palavra é como se você suplicasse, como se você orasse, sabe? Um desejo do seu coração. Você fica face a face com a pessoa, no caso com Deus, sabe? Faz seu pedido e se apresenta em gratidão. E nessa época, nesse contexto, essa palavra, quando alguém ia orar, sabe, essa palavra trazia um sentido que a pessoa não chegava de mãos vazias, mas ela chegava com gratidão, sabe? Ela já chegava agradecendo, certo de que Deus já ouvia a oração. Então a gente tem que partir desse princípio quando a gente ora. Quando a gente ora, a gente tem que ter certeza no nosso coração. Deus está me ouvindo, Ele está me ouvindo, por isso a gente pode ser grato, porque Ele sempre nos ouve. Então olha só, eu vi essa primeira palavra com você, que é oração, e agora eu quero ver uma segunda palavra aí nesse texto de Filipenses 4:6, que é a palavra ações de graças. Então essa palavra, ela aparece mais ou menos umas 15 vezes no Novo Testamento, e ela é eucaristia. A primeira parte, é no sentido de bem, sabe? De bom, algo bom ou bem. E a segunda parte, caristia, é quando você tem um sentimento de que coisas boas vão acontecer. Então, sentimentos maravilhosos fluindo do nosso coração. E aí, o que é interessante, que quando o apóstolo Paulo ele escreve cartas em Filipenses, a gente vê, Colossenses, quando ele escreve essas cartas, ele dá graças pela vida, sabe, das pessoas, pela vida dos irmãos que estão ali. Então ele está sendo grato pela vida das pessoas. Isso é muito legal, sabe? Quando a gente ora, a gente tem aquela convicção de bem, sabe, dos melhores sentimentos, e a gente chega para agradecer a Deus por quem Ele é, mas também a gente agradece pelas pessoas que a gente tem. Você tem esse costume de agradecer as pessoas perto de você por quem elas são ou pelo que elas fazem por você, sabe? É importante que a gente tenha esse coração grato para com Deus, mas também para as pessoas que estão ao nosso redor. Como é importante a gente ser agradecido, como é importante dizer obrigada por me abençoar, obrigada por estar presente na minha vida, obrigada, sabe, por me ajudar em momentos difíceis. Então, assim, Paulo, ele manifestava essa gratidão quando ele escrevia as cartas. Graças a Deus pela sua vida. E é isso, né? Essa gratidão. E aí, olha só, a gente vai ver uma passagem aqui que é bem interessante, que eu adoro essa passagem, tá em Atos 16:22, e eu quero que você acompanhe comigo aí na tela agora, vamos lá? Então, olha só, está aí Paulo e Silas na cadeia, levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois que lhes deram muitos açoites e os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia! Né? Então, assim, a gente tem um exemplo da gratidão e da oração na vida de dois homens, né? De dois homens de Deus no Novo Testamento. Então é isso, eles utilizaram esse contato íntimo direto com Deus, sabe? Eles estavam adorando, eles estavam orando a Deus. E não era numa situação maravilhosa, não era quando tudo estava muito bem, não. Eles estavam numa situação que eles estavam sendo injustiçados, eles foram presos sem precisar ser presos, eles não precisavam estar ali,
sabe? E mesmo estando numa situação de injustiça, numa situação, sabe, de aflição, de um momento ruim, eles não abriram a boca para reclamar. Eles abriram a boca para adorar a Deus. Gente, isso é maravilhoso, sabe? A gente tem essa arma em todos os momentos, a adoração. A adoração é uma arma, sabe? É uma arma que nos edifica e quebra as cadeias. Isso é muito legal. E a gente vê na vida dessas duas pessoas, sabe? No momento difícil, eles, sabe, se dedicaram para adorar a Deus. Sabe? Então, que em todas as nossas situações, todas as circunstâncias da nossa vida, no dia bom ou no dia mal, a gente seja assim, sabe? Verdadeiros adoradores. É tão importante, né? Então, Paulo, uma das suas passagens, ele diz que aprendeu a viver feliz em toda e qualquer situação, nos dias bons ou ruins. E é tão importante que a gente aprenda isso, né? Viver feliz, viver contente. Sabe, não é uma felicidade ou uma contentação, um contentamento de fora, sabe? É algo dentro, é interior, sabe? É algo que o Espírito Santo flui do nosso interior e se manifesta do lado de fora. A gente tem que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Como é importante isso na nossa vida. Tem que ser uma prática, né? A gratidão tem que ser uma prática na nossa vida. E a gratidão também ela é uma expressão de fé. Quando a gente começa a fazer os nossos pedidos a Deus, a gente já pode, antes de pedir, agradecer. Isso é muito bom. A gente já pode agradecer antes de pedir, porque a gente sabe que tem um Pai que nos ama, é um Pai que cumpre a palavra dele, então se a gente pede conforme a palavra, pronto, tá feito. E é legal, assim, a gente usar a gratidão nas nossas orações antes de pedir, sabe? E depois, no fim, também a gente pode ser grato. A gente pode ser grato em todos os momentos. É assim que a gente é ensinado pela palavra de Deus. Esse tipo de oração, né, de agradecer a Deus, sabe? Faz com que a manifestação dele seja cada vez maior e maior na nossa vida. E isso tem que ser constante na nossa vida, sabe? Em Efésios 6,18, fala pra gente orar em todo tempo no Espírito. E aí em 1 Tessalonicenses 5,17, fala pra gente orar sem cessar. 5,18 fala pra gente dar graça em tudo, em todos os momentos, dar graças. E o que significa isso, né? Em todo momento, orar sem cessar, como que é isso? Então, em todo momento que a gente tiver a oportunidade, sabe, em todas as situações, que a gente agradeça, que a gente ore, que a gente, sabe, pare para só fixar os nossos olhos em Jesus, e assim a gente é transformado, e assim ele se manifesta a nós, e assim as cadeias caem. Então, em todo e qualquer momento que você tiver a chance, a oportunidade de agradecer, agradeça, não desperdice, sabe, não perca tempo murmurando, não perca tempo, sabe, liberando a sua boca para o inimigo, mas use a sua boca para expandir o reino de Deus. Em todo e qualquer momento que for necessário, que for preciso, que você tiver a chance, sabe? Abra a sua boca para agradecer. A qualquer momento que você tiver a chance, seja grato. Então, a Bíblia, ela nos instrui, claro, né? A gente sabe, para adorar a Deus, para exaltar, sabe? Para cantar louvores. A Bíblia nos instrui, né? A ter esse coração grato, a celebrar a Deus com vozes de júbilo. A Bíblia, ela nos ensina tudo isso. E aí eu quero ler com você duas passagens aqui, de Salmo. Acompanha comigo aí. Então, Salmo 75:1. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o seu nome. Agora, Salmo 95:1. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor, ó Deus supremo, o grande Rei, acima de todos os deuses. Aleluia! A gente pode celebrar, a gente pode adorar e a Bíblia nos chama para isso. E agora eu quero ir para uma parte mais prática com você. Tudo que a gente aprende, é interessante a gente ter uma visão assim, pra gente trazer pra nossa vida, sabe? Não sendo uma coisa distante, mas sendo uma coisa que tem utilidade, que a gente possa fazer no nosso dia a dia. Então a gente aprende sobre oração pra praticar. A gente aprende, sabe, a orar segundo a vontade de Deus pra que a gente possa praticar. Não é só pra ter um conhecimento, eu sei o que tá escrito na Bíblia, mas tá, e daí? Isso tem que ter uma funcionalidade na nossa vida, né? Tem que ser prático. Então, olha só, como que a gente pode usar a palavra de Deus para ser grato?
Primeiro, a gente é incendiado com a palavra, né? Ao ponto de tirar uma visão que é meio turva e trazer uma visão clara, aberta. E aí a gente pode... Como que a gente pode fazer isso de forma prática? Usando a palavra para agradecer. Ela abre os nossos olhos, né? Ela ilumina os nossos olhos, a gente pode declarar ela, falar a palavra de Deus. Então, olha só, o que a gente pode fazer? Pegar um versículo e a partir desse versículo, ou vários versículos, utilizar ele na gratidão. Então, a gente pode orar a palavra, né? A gente pode declarar a palavra orando. Isso é tão importante, né? Porque a palavra de Deus não volta para ele vazia. Quando a gente fala a palavra de Deus, pronto, tá feito, tá consumado. Então, assim, a gente pode usar versículos e a partir desses versículos fluir na gratidão, ser grato a Deus. Vou te explicar. Por exemplo, você pode pegar o Salmo 23. E aí tá lá o Salmo 23, que você sabe como é, né? Você conhece o Salmo 23, tá? Mas o mais importante é a gente viver o Salmo 23. E aí tá lá, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, como ser grato, como ser agradecido, como utilizar na nossa oração? Então, a gente pode começar. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é o meu pastor. Eu sou muito grata, porque o Senhor cuida de cada área da minha vida. Então, nada vai me faltar nesse momento. Tudo que eu preciso está sendo acrescentado. Obrigada, Senhor, porque Tu és o bom pastor. A Bíblia fala que Jesus é o bom pastor. Então, o melhor pastor desse mundo está cuidando da minha vida agora. Aí, obrigada, Senhor, porque nada está faltando na minha casa, para minha família. Obrigada, Senhor, porque todas as coisas estão sendo acrescentadas nesse momento, tudo que eu preciso. Então, obrigada porque eu posso descansar em passos verdejantes. Obrigada porque nesse momento eu estou descansando em águas tranquilas, por amor do Seu nome. É isso, tá vendo? A gente pegou aí um versículo e a gente foi grato em cima da própria palavra de Deus, que é a nossa realidade. A palavra de Deus é a nossa realidade. A gente está finalizando esse bloco e que você tenha consciência de que a sua vida foi feita, foi criada para Deus, para o louvor da glória de Deus. Então viva, sabe, para Ele. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Então libere-se, sabe, para viver cada uma das vontades do Senhor e para declarar aquilo que Ele está falando no seu coração. Seja grato sempre.